Olá, muito boa tarde. No ar o programa Fundos Imobiliários aqui pelo Infomoney TV. Hoje esse programa está sendo gravado porque eu vou bater um papo com um cara muito especial que arranjou um tempo na agenda dele para a gente conseguir conversar. Então a gente está falando numa quarta-feira, nem sexta-feira é. E então, programa gravado, eu não preparei aqui aquela abertura tradicional com os fatos relevantes, porque já falei deles na sexta-feira, hoje é quarta, nem saiu muita coisa. Mas eu só quero falar rapidamente do e-book, do curso que você já está acostumado a me ouvir, para depois conversar aqui, ter uma conversa daquelas que desmistifica, né? Sabe aquelas pessoas que a gente vê de longe, vê pela TV, fala, nossa, que vida diferente. Certamente é diferente, mas também tem muita coisa próxima à minha vida, à sua vida, você já vai ver. Então, ó, só te lembrar de baixar aqui o e-book Guia de Investimentos em Fundos Imobiliários, que eu escrevi com o Infomoney. O site está na sua tela, baixa lá, já são mais de 40 mil downloads desse e-book. Tem lá suas primeiras dúvidas. Quer entender fundo imobiliário? Quer começar a entender antes de investir? Baixa o e-book, leia, compartilhe com seus amigos. Agora, quer entender mesmo e fazer um investimento com tranquilidade, sabendo o que você está fazendo, entendendo o seu perfil, entendendo o perfil dos diferentes fundos imobiliários e encontrando aquela carteira que melhor te atende? Então aí você vai conhecer o curso Viva de Renda com Fundos Imobiliários. É um curso online que tem mais ou menos 9 horas de duração. E aí você vai entender desde a estrutura jurídica até como montar a sua carteira. E por fim a parte do leão, né? Tem que saber apurar, pagar imposto de renda, declarar imposto de renda. E isso tudo você vai sair sabendo fazer com tranquilidade. Me encontra por aí nas redes sociais, me manda um recado, vamos bater um papo. Esse programa, por exemplo, que eu já sei de antemão que você vai adorar, ele foi possível graças ao Instagram, porque o convidado me achou por lá, me mandou uma mensagem, foi um cara super acessível, falou que eu fui acessível, ele que foi, e aí a gente combinou, pô, vamos bater esse papo, e aqui tá feito, né? Já a gente vai conversar, você vai entender por que eu tô tão empolgado hoje com esse programa. É o seguinte, ó, antes de eu apresentar, você é assim que nem eu, você dá seus pulos para viver de vez em quando, tem aquela hora que dá um aperto, né? A gente costuma falar assim, dei meus pulos. Então hoje eu e você vamos conversar com uma pessoa que sim, dá seus pulos para viver e como pula. Vive dos pulos que dá, das cortadas e dos bloqueios. Vamos conversar com o Matheus Alejandro, jogador de vôlei do Minas Tênis Clube, que já está se preparando aí para a Superliga e começa mais para o fim do ano. E aí vida de atleta, né? É treino, é evento com patrocinador, uma agenda super apertada, ele não tinha como estar em São Paulo, mas abriu esse espaço para a gente conversar à distância. Por isso vamos falar não só de vôlei, mas vamos falar de investimento, não é à toa que ele está aqui. Matheus, muito obrigado por esse espaço, pela sua disposição, por encontrar um tempo para falar aqui com a gente. Tenho certeza que vai ser uma baita conversa, né? Fala, Arthur, fala, galera. É um prazer aqui estar dividindo um pouquinho do que eu sei sobre os fundos imobiliários, sobre, enfim, a minha vida financeira com vocês, e te agradeço desde já. E é isso mesmo, tem que dar seus pulos para viver, né? Exatamente, eu dou pulo para viver mesmo. E quanto? Sai quanto do chão? Cara, eu salto mais ou menos uns 80, 90 centímetros. Com os seus 2,8 vai para mais de 3 metros. É muito alto, bem mais alto do que os 2,45 da rede. E aí, você joga em que posição? Eu sou meio de rede, geralmente são os mais altos. Então, fico no meio da rede. Ataque e defende. Ataca e bloqueia muito. E aí não tem, assim, óbvio que cada atleta tem sua característica, tem gente que tem mais facilidade de atacar ou de defender, mas para sua posição tem que ser bom nas duas coisas, né? Mas mesmo assim, ainda mais bloqueado que atacar. Mais bloqueado que é a minha característica, bloquear muito. Então, e aí daqui a pouco eu vou correlacionar isso com o mundo dos investimentos. A gente ataca, bloqueia, tem que se defender também. Mas falando do dia a dia ainda da quadra de vôlei, qual que é o gostinho melhor? É bater dar aquela cortada que vai para o chão ou bloquear o seu adversário? Olha, Arthur, eu acredito que para a maioria das outras posições seja atacar, mas eu com meio de rede, tu parar o ataque de uma pessoa com um bloqueio é mais emocionante, dá mais vibração ainda.
Eu não posso dizer que eu joguei basquete na vida, mas eu joguei um pouquinho e eu gostava muito de dar toco quando eu conseguia. É um gosto bom, né? Então também entende bem, então. E aí bloquear deve ser algo bem parecido. A mesma coisa que dar um toco no basquete, verdade. Parar um ataque. Não, de novo, muito obrigado, muito legal que você tenha me procurado para a gente conversar. E aí minha cabeça vai, assim, tem um ditado que diz que para quem tem um martelo todo problema é prego, né? Na minha cabeça tudo é finanças, tudo é investimento, tudo é bolsa. E aí a gente está acostumado a falar com pessoas mais próximas do nosso dia a dia. E aí tem a oportunidade de conversar com um atleta profissional. A gente estava falando agora, já são 10 anos de Superliga, não de carreira. Quanto tempo de carreira? Eu comecei muito tarde e a minha carreira foi muito rápida. Eu jogo vôlei há 12 anos, então foram 2 anos de categoria de base e ingressei já no adulto no meu 3º ano. Foi bem rápido mesmo. E antes de se tornar atleta, você tinha alguma outra atividade ou pensava em jogar outro esporte, alguma coisa assim? Por incrível que pareça, eu sou daqueles casos que fogem à regra. Eu não tenho familiares que jogaram, um irmão que jogava, pai que jogava. Foi um achado e mais por conta do meu tamanho. Eu era uma criança com quase 2 metros, com 13, 15 anos. E aí meio que os meus pais e todos os professores de educação física falavam: tu tem uma vantagem muito grande, por que tu não treina vôlei, por que tu não treina basquete? E foi assim que começou, numa casualidade, e acabou que deu muito certo, muito rápido. E aí virou paixão, com certeza, né? Mais do que aí é meu trabalho, mas é minha vida, eu amo muito o que eu faço mesmo. Não me vejo sem. E recentemente teve uma experiência fora do Brasil, né? Foi minha primeira experiência jogando fora do Brasil, eu joguei no sul da Espanha, na cidade de Almeria, o time mais campeão da Espanha, Unicaja Almeria. Que legal. E aqui no Brasil, hoje você está no Minas, que é um dos times de ponta do campeonato, sempre é, Perfeito. Né? Mas já jogou em outros times também? Já joguei em vários lugares no Brasil, em São Paulo, no Rio Grande do Sul, no Paraná, em várias equipes já. Ou seja, como todo atleta tem que viajar, tem que estar disposto a rodar muito, né? Não cria raízes, né? Muito mesmo. Já morei em muito lugar já. E aí, em que momento entra investimento nisso tudo? Quer dizer, você começa jovem, tem que mudar de cidade, você não tem aquela relação com um gerente de banco ou com alguém que te atenda, né? Então, é um negócio que a cada mudança é uma novidade, né? Exato. É bem curioso, porque desde quando eu saí de casa, eu saí de casa com 15 anos. Com 15 anos eu estava morando sozinho em São Paulo. E eu ganhava R$300, não era nem um salário, uma ajuda de custo que o clube dava, e eu conseguia economizar ganhando R$300 por mês. Era uma coisa minha, né? E eu lembro que na época eu li um livro que, se eu não me engano, se chama O Segredo da Mente Milionária, que ele fala sobre alguns mindsets que tu pode ou acompanhar os dos teus pais, ou olhar eles como um exemplo ruim e fazer o contrário. E eu venho de uma família muito humilde, sempre faltou não digo que faltou dinheiro, mas sempre foi tudo muito apertado. E eu busquei tomar como exemplo, olha, assim não vai dar e tenho que fazer diferente. Então sempre guardei, mas nunca, sempre tive medo de renda variável. Meu Deus, a Bolsa de Valores não. Pois é, então foram muitos anos de renda fixa, com bancos, pagando para os bancos. E no ano passado eu tive uma experiência muito ruim. Eu fui para um clube no Paraná e eles não me pagaram o ano inteiro. Eu joguei de graça. Eu até entrei na justiça, enfim, isso é um caso à parte que, infelizmente, o esporte no Brasil ainda peca com isso. Até mesmo no futebol, na grandeza que acontece às vezes. Sim. E esse não receber e sempre estar dando ré, eu tinha que tirar dinheiro dos meus investimentos para me manter, né? E essa situação ruim, negativa, eu podia me lamentar, como eu podia usar uma forma positiva disso. Perfeito. Eu falei, cara, eu tenho que dar outra forma para isso, não está certo. E eu comecei a estudar muitos vídeos no YouTube, peguei alguns livros, enfim, comecei a me aprofundar mais em outras coisas fora a renda fixa. E acabou que de pouquinho em pouquinho, de mês para mês, no ano passado, eu comecei a gostar e ver que o bicho-papão que 99% da população brasileira vê na Bolsa de Valores, na renda variável, não é assim. Não é aquela coisa que as pessoas falam, nossa, eu vou entrar na Bolsa de Valores hoje e vou ficar milionário. Isso não existe. Eu acho, eu sou uma pessoa de 1 ano e meio de renda variável. Mas, assim, essa situação negativa de ficar sem receber, por um time me dar um calote, me jogou para dentro
da renda variável. Tanto que eu vendi meu carro na época, porque eu já tinha estudado mais ou menos a possibilidade de jogar fora do Brasil, que eu acabei indo para a Espanha. Eu falei, bom, então já vou vender meu carro, já vou ficar preparado se eu tiver que sair, e vou usar esse dinheiro para começar a fazer algumas movimentações na renda variável. E acabou que hoje eu acho que 80% do meu capital todo está em renda variável. Eu realmente, assim, me aprofundei mesmo. Eu falei, cara, eu vou experimentar e vou me aprofundar o máximo que eu puder, porque a taxa Selic do jeito que está, não tem o porquê, eu acredito hoje, que alguém tem renda fixa. Você vê, ela foi importante como sua reserva de emergência, né? Te sustentou por um ano, e nesse sentido ela vai ser sempre importante, independente de quanto ela rentabilize o seu capital. Ainda tenho lá minha reservinha de emergência, sim. Exato. E aí você falou outra coisa que é muito importante, sai dos extremos, né? De achar que tem um risco, o risco existe, evidentemente, mas é muito menor do que as pessoas imaginam, Arthur, né? Eu comento hoje com os meus colegas de trabalho, os outros jogadores, eles veem eu, enfim, comentando, operando, enfim, e ficam muito assustados. Cara, tu é louco, sério, tá mexendo com bolsa de valores? Não faz isso. Realmente se precisa desmistificar a cabeça da população brasileira, porque eles têm realmente um preconceito e um medo muito grande, né? Tem, mas é curioso porque as pessoas têm medo de bolsa e não têm medo das outras coisas, e a bolsa não é diferente da vida, assim como ser um atleta profissional não é tão diferente do que qualquer outra profissão, né? Mas a gente mistifica as coisas, né? Então tem uma brincadeira legal de fazer, assim, que nos investimentos você sempre vai ver aquela frase que é obrigatória, né? Que retornos passados não são garantias de retornos futuros. É uma grande verdade, mas a gente é obrigado no mercado financeiro a colocar isso. Se todo mundo que está assistindo, antes de comprar uma passagem aérea, viesse uma mensagem no computador assim, olha, pousos passados não são garantias de pousos futuros, como é que ia agir antes de comprar a passagem, né? E é tão verdadeiro quanto no caso dos investimentos. Só que subir num avião é um risco meio binário, assim, ou você chega ileso ou você vai ficar no meio do caminho. E nos investimentos não, é um risco, se você sabe o que está fazendo, é um risco de perder uma parte do seu capital em troca da possibilidade de ter uma multiplicação do seu patrimônio. Né? Perfeito. E aí então você foi autodidata, foi procurando informação, não tinha um ponto de referência, até por essa questão de ter que mudar muito, e foi aprendendo principalmente com o YouTube. Cara, o YouTube foi, acredito que a maior fonte de conhecimento que eu tive, e alguns livros que eu pesquisei e até mesmo encontrei na internet que podiam me acrescentar alguma coisa, eu li muito, que era um hábito até que eu nem tinha muito grande, e foi tanta informação positiva, tanta coisa, eu falei, cara, como eu tô aprendendo que parece que vira um prazer, sabe? Tu se aprofundar mais numa coisa que tu tá gostando, entendeu? Então, assim, foi bem bacana. Está sendo, né? Porque eu acredito que eu tenho muitas coisas para aprender, é só um começo. Então, aí 12 anos jogando vôlei, você não aprende todo dia ainda? Verdade, eu sempre aprendo no vôlei mesmo, isso é verdade. Às vezes troca um colega de clube e ele vem com uma experiência e pode falar, melhora um pouco aqui, né? Faz um movimento melhor, os técnicos, a comissão. Com investimento, como eu disse, não é diferente da vida, né? A gente vai aprender a vida inteira. Eu estou há 20 anos nisso e continuo aprendendo. Mas aí juntando as duas coisas, então hoje, apesar de você ter migrado bastante do seu investimento para a renda variável, você se sente mais tranquilo hoje fazendo, né, investimentos em bolsa e fundos imobiliários? Totalmente, muito mais tranquilo. Eu lembro que nas minhas primeiras movimentações na renda variável, tinha muito daquele negócio de ficar em 20 minutos abrindo o home broker e ver, nossa, baixou tanto, subiu tanto, aquela preocupação. E eu lembro também que minha primeira compra caiu, na primeira semana eu retirei com medo. Que legal. Pra tu ver como são as coisas. Eu falei, cara, meu Deus, será que eu tô fazendo a coisa certa? Olha, eu perdi dinheiro. Mas enfim, segui estudando e tudo mais. E hoje eu não tenho mais aquela preocupação de um ano atrás. E hoje você, além de ações, tem fundos imobiliários? A minha maior parte na renda variável está em fundos imobiliários. Se sente mais confortável nos fundos imobiliários? Mais confortável, e também por toda a questão dos aluguéis, de ter uma renda passiva. Eu acredito que com os fundos imobiliários está sendo mais fácil do que com as ações. Eu tô mais focado nos fundos imobiliários que nas ações.
Ou seja, dá para dividir bem as duas coisas, assim. O que eu entendi é que você acabou tendo um trauma profissional e percebendo que precisava de uma outra fonte de renda. Exatamente isso. E aí encontrou nos fundos imobiliários um ativo que é capaz de te gerar uma renda mensal. Hoje eu não tenho nenhum imóvel material, mas tenho aluguel todo mês. Eu tenho já uma renda passiva. E chegou a ter ou pensar em investir em imóvel para ter essa renda? Há anos atrás, sim, era a minha ideia, mas hoje eu não me vejo comprando um apartamento mais, comprando um terreno, enfim, uma casa. E, na verdade, tem participação em centenas de imóveis no Brasil inteiro, né? Em vez de ter uma só, né? É verdade, verdade. E aí, o que essa experiência de atleta, que é, né, a maior parte da sua vida, contribui ou tem correlação ou é próxima com essa experiência que você tem tido como investidor? Olha, Arthur, é bem complicada essa situação, porque tem que separar bem a questão do futebol com o vôlei. O jogador de futebol tem uma vida salarial muito, muito, muito mais alta do que um jogador de vôlei. Porém, tem jogadores de vôlei que recebem muito mais do que muito advogado, médico, enfim. Eles têm uma vida salarial bacana, curta, porque nós vamos jogar até os 35, 40, alguns, entendeu? E muitos de nós têm um déficit de educação financeira exorbitante, mas é muito grande mesmo. E aí não tem salários absurdos, e se tu for parar para perguntar para a pessoa se ela tem um valor guardado, uma reserva de emergência, ela não tem, entendeu? Então, assim, é um torra-torra de o carro do ano, o celular do ano, muito jovem recebendo dinheiro muito cedo, enfim, tem muito disso. E eu cheguei até o momento da minha carreira a começar a engatilhar para esse lado, mas, como eu já tinha comentado, desde muito cedo eu sempre quis cultivar, poder guardar, poder investir, mesmo sendo na renda fixa, eu sempre fiz isso. Então, eu acredito que nunca fui desse lado dos jogadores, mas tem muito hoje no Brasil, e eu fico até triste por essas pessoas, porque quando elas terminarem a carreira delas, será que elas vão ter algo? Será que elas vão ter um futuro para depois viver, entendeu? E não é uma situação que no começo o atleta não percebe que o fim da carreira é próximo? Não dá uma sensação, está indo bem, vai para um clube de ponta e tal, começa a ganhar bem, ser reconhecido na rua, dá a sensação de que isso vai ser para sempre no começo? A sensação de que ser para sempre a gente não tem, porque a gente sabe que uma hora o corpo não vai aguentar, a gente vai parar, mas a sensação que dá é que, poxa, se eu aumentei meu salário em 10 vezes, no ano que vem eu ponho mais 3 vezes, e acha que esse valor da nossa carreira de 10, 15, 20 anos vai ser o suficiente para uma vida inteira, entendeu? Sim. Mas gastando no ritmo que muitos gastam, não tem como mesmo. Ou seja, pode ser suficiente, né, para quem consegue se destacar em termos salariais, se ele poupar e começar a investir, de repente a transição, porque a carreira um dia acaba e aí a primeira coisa é passar um período de pensar Exato. O que fazer, né? Que deve ser um período tenso. Não quero nem pensar nisso. Então, mas o dinheiro não tem que ser uma tensão a mais nesse momento, né? Se você aproveitou a sua carreira para fazer um pé de meia, aí você vai ter tempo de até falar, ó, eu vou viajar, vou espairar a cabeça para pensar com calma no que eu vou fazer profissionalmente. Mas o dinheiro não tem que ser uma preocupação adicional, né? Perfeito. O meu objetivo é, até o final da minha carreira, que eu acredito que eu consiga jogar mais uns 10 anos, hoje eu tenho 27, conquistar minha independência financeira até lá. E depois, se eu precisar arranjar algum outro trabalho por gostar do esporte, tudo bem, mas eu já não vou mais precisar e quero viver da renda dos meus investimentos. Exato. Cara, que legal, que baita exemplo, que bom que você está contando essa história. E pelo que você já adiantou os colegas de clube, até hoje você não conseguiu converter ninguém para o mundo dos investimentos. Cara, consegui. E tem um caso que eu achei um caso bem interessante. Eu tenho uma amiga que joga em São Paulo e ela viu um post um dia, eu tirei um print do Home Broker, era um dia que estava tudo verde, estava bem bonito, eu falei, vou postar para ver o que as pessoas comentam no meu Instagram sobre uma coisa que teoricamente assusta todo mundo. Uhum. E realmente chegou muita mensagem assim, cara, que isso? Tu investe em ações, nossa, tu trabalha com bolsa de valores, sabe? Muitos curiosos, sim. Mas uma pessoa eu consegui atingir, e essa guria, ela falou, nossa, Matheus, que legal, tu entende disso? Nossa, como que é? Posso te alugar um pouquinho? E a gente passou, acho que um dia inteiro conversando. Ela falou que contratou
um consultor financeiro para ela e para o marido dela, e o cara deu umas dicas bem furadas, assim, e ela estava bem preocupada, e aí comecei a falar algumas coisas básicas do que eu sabia, do que eu achava sobre o que ela acabou conquistando com o cara, sobre previdência, enfim, algumas coisas. Ela tomou um baque enorme, ela falou, Matheus, onde eu começo? Aí eu falei, olha, estuda, leia muito, o YouTube está aí aberto com vários e vários caras muito inteligentes a fim de passar conteúdo de graça, né? Tu é um desses, por exemplo. Obrigado. Então, assim, quem quer aprender, aprende, só tem que ter força de vontade, né? E eu acredito, não conversei mais com ela, mas eu acredito que ela já deve estar bem dando os primeiros passos, né? Se eu conseguir influenciar com esse vídeo também mais 2, 3, 4 pessoas que jogam vôlei, eu já vou ficar muito feliz já. Certamente que sim. Quando você estiver em novembro, quando começar a Superliga, eu quero você aqui no estúdio, pessoalmente. Show. E aí você já traz alguém junto que você conseguiu levar para o mundo dos investimentos. Beleza. Então, esse processo aí de falar, eu vou estudar e vou começar a investir, você já falou bastante de medo e eu queria mesmo ouvir isso, eu queria ouvir também dos seus medos, né? Mas como que foi quando você começou a pesquisar e aí você falou, agora eu vou dar o meu primeiro passo, eu vou começar a investir, e hoje com 1 ano e pouco, você se considera em que nível, assim? Você acha que você entende muito pouco, mas independente do quanto você acha que entende, em que momento que você sentiu que deveria começar a fazer o primeiro aporte lá? Bom, falando primeiro sobre o medo, né, o primeiro assunto que tu comentou, eu já estava sem receber. Então, qual era o medo maior de já estar sem receber o que eu tinha que receber, entendeu? Um contrato bom, um contrato grande, eu já não estou recebendo. Sim. Eu já, digamos assim, se eu já estou mal, vai piorar? Não vai, entendeu? Já está ruim. Então, assim, a parte do medo, ela foi um pouquinho reduzida por conta disso. Eu acredito que se eu tivesse uma vida financeira estável, enfim, e fosse começar, eu teria mais receio. Talvez isso tenha ajudado, né? Mas como eu precisava me mexer, porque aquela situação estava me deixando muito mal, né? Eu só dando ré com os meus investimentos, eu tendo que sacar para viver, sacar para pagar contas, enfim, isso não estava legal. Então essa parte do medo, ela foi amortizada por conta dessa situação mesmo. E com relação à questão de o quanto eu sei, não sei se isso é coisa de jogador, mas a gente sempre acha que a gente ainda está longe do ideal. A gente ainda... Tu joga bem? Não. Eu ainda acho que tem que melhorar muito. Tu sabe muito de investimento? Não. Eu ainda tenho que melhorar muito. Eu não posso dizer que eu sou investidor iniciante, porque eu acredito que eu já estudei uma boa quantidade, então acho que para iniciante eu não sou. Mas eu também não posso dizer que eu sou um bom investidor, porque eu tenho certeza absoluta que eu tenho muita coisa para aprender. Bom, eu também tenho, viu? Eu não sou atleta, mas eu também estudo todo dia, aprendo mais um pouco todo dia, não só de fundo imobiliário, mas das outras classes de ativos. E aí você começou, como que foi escolher um fundo? Você não precisa falar qual foi, mas o que te norteou a isso, assim? Por que você falou, é por esse que eu vou começar? Eu acho que essa foi a parte que tive mais medo do que a própria vontade de iniciar, a escolha. Eu lembro que foi assim, eu já tinha feito a abertura numa corretora, já tinha passado um valor para a corretora e só faltava fazer a primeira compra, porque a vontade já tinha sido iniciada, né? Só que era uma dúvida muito grande, porque aí eu lia uma coisa, eu lia outra, aí eu voltava para um outro site, eu puxava para outro site, eu ia para um livro, enfim. Mas eu acredito que acho que fechou a dar uma semana, assim, de pensar o que eu faço com esse valor, aí sim eu comecei, assim. Naquele começo eu analisei, enfim, o PL de alguns fundos imobiliários, as coisas mais básicas possível que uma pessoa que nunca viu fundos imobiliários de renda variável, foi o que me norteou naquele momento, né? Eu lembro que tinha muita gente comentando nos youtubers, eu copio muito deles, eu copio muito deles. E todos eles falam a mesma coisa. Se tu me copiar, tu tá perdendo a oportunidade de usar o teu conhecimento e tu aprender. Exato. E aquilo ficou bem gravado na minha cabeça. Então eu falei, cara, então eu não vou copiar. Se eu errar, eu errei por mim. Exato. Porque se o cara errar, a culpa é dele, eu tomei de tabela por ele, entendeu? Então eu fiz um estudo bem basicão, assim, com uns, sei lá, top 10 fundos imobiliários que eu achei, assim, os mais bacanas. Lembro que aquela questão de dividend yield me chamava muita atenção, mas em muitos lugares falavam dividend yield não é o único parâmetro, pode se dar mal. Muitos inteligentes estudiosos falavam a mesma coisa. Eu falei, bom, então esse dividend yield não pode ser outra coisa, porque a vontade era ir nos maiores e ponto. Lógico.
É o que a gente quer, né? A gente olha e fala, pô, quero aquilo que está rendendo mais. O maior retorno, exato. Só que aí depois para pensar, não tem dinheiro de graça, né? Se tem maior retorno mais do que a média do mercado, tem algo aí que eu ainda não entendi o que é, né? Perfeito. E aí então foi para os fundos grandes, mais tradicionais, e já hoje você tem uma carteira diversificada de fundo imobiliário, Matheus? Eu acredito que tem uma carteira diversificada, sim. Eu tenho hoje 11 fundos imobiliários e 8 ações. Essa é a minha carteira hoje. E a minha reserva de emergência. Isso tudo feito em menos de 2 anos? Em um ano, cara. Em um ano e pouquinho. Depois dos fundos imobiliários, você foi para as ações ou já começou junto as duas coisas? Não, eu fiquei com os fundos imobiliários por um bom tempo. E eu acredito que no terceiro mês de fundos, aí continuei com os estudos, continuei me aprofundando. E aí comprei algumas blue chips. E só depois eu comecei a estudar mais ainda as ações, aí eu fui mesmo para o lado das ações e só fazia aportes nos mesmos fundos imobiliários e comecei a adquirir algumas novas ações, não as mais famosas, mas assim, com um valor bem reduzido na minha carteira. Aí então você está há um ano nesse mercado, tá uma maravilha, é tudo verdinho, só sobe a bolsa, só sobe o IFIX e tal. Na sua carreira não foi sempre assim. Você está num ótimo momento da carreira, mas já passou por momentos ruins. Você está preparado para ver um momento ruim do mercado de renda variável? Eu acredito que eu estou bem mais preparado do que eu estava no começo, porque eu imagino, enfim, é só olhar para trás e ver que crises acontecem, enfim, nada sobe para sempre. E até isso é um pensamento meu que eu fico me debatendo nos últimos meses, até quando seguir aportando, né? Porque quando a crise chegar, e ela vai chegar, a gente não sabe quando, eu tenho que ter caixa para aproveitar a oportunidade, porque senão eu vou ver todo mundo aproveitando e não vou aproveitar se não tiver meu caixa. Então essa é até uma dúvida minha, e aí, sigo aproveitando, sigo aportando, ou começo a só focar em caixa para aumentar meu valor de caixa para quando a crise acontecer eu poder ir às compras? Essa dúvida você vai ter para sempre, né? Essa certeza de que uma crise vai vir e sem saber quando, isso a gente sempre sabe, porque é assim, você sabe também na sua carreira, né, pode ser o time que passa por um problema, o patrocinador que vai embora, ou você que tem um problema pessoal, as crises vêm, né, a gente sabe que elas vão acontecer. No mercado financeiro é a mesma coisa. E as tomadas de decisão, elas são sempre em volta de incerteza. Vou trocar de clube ou não vou trocar de clube? Vou investir no mesmo fundo imobiliário ou vou investir numa nova ação ou coisa assim? Vai ser sempre assim. Mas tem que, de fato, aprender a lidar com isso e tocar, porque as coisas não vão bem para sempre, mas também não vão mal para sempre, né? A hora que o mercado está em alta, a gente fala muito disso. Não vai subir para sempre. Mas daqui a pouco vem uma crise, daqui a pouco ou daqui a muito tempo, eu não sei, vem uma crise, aí a gente muda o discurso, fala, olha, não vai cair para sempre, não vai ser ruim para sempre, né? Então, o que eu queria te perguntar é, quando você chega de manhã para treinar, ou melhor ainda, quando você acorda e é dia de jogo, com certeza você, né, em todo esse tempo de carreira, de atleta, você tem lá você olha para trás e pensa, não, se acalma, porque você sabe como funciona e tal. Quando você abre o seu home broker e tem que fazer um investimento, o que esse dia a dia de atleta te ajuda no dia a dia de investidor? Uma pergunta difícil. Cara, a gente vive com... O esporte é uma coisa muito... volátil. O atleta, ele se torna uma pessoa muito competidora. Sim. Eu não conheço um atleta que vai jogar um banco imobiliário, um par ou ímpar, que queira perder. Ou um jogo de carta, uma canastra, enfim. A nossa vida ela é baseada e feita em competição e em desempenho e resultado. Então, se eu vou para o home broker, se eu vou comprar alguma coisa, eu vou com a certeza de, cara, eu quero muito fazer a coisa certa, porque eu não quero entrar para perder nunca. Então, se é um jogador, se é um atleta no mundo dos investimentos, pode ter certeza que ele é por esse caminho. Mas no mundo do vôlei, você tem que aprender a perder, né? Tem. Isso é regra. Todo fracasso levanta a pessoa. E não vai ser diferente nos investimentos, você não vai acertar todas. Não vai. Eu, em um ano, já tive alguns erros, como é que eu vou dizer, entendeu? Com tão pouca experiência, já tenho os meus erros para aprender. Imagina tu que tem 20 anos na área.
com certeza já aprendeu muito com os erros. Então, conta um erro aí. Fala como que foi que você identificou um erro e qual foi sua atitude a partir daí. Esse exemplo que eu dei antes de comprar uma das primeiras ações que eu comprei, ela caiu. E eu falei, cara, errei, já vendi. Deu, acho que 2 ou 3 dias ela já tinha recuperado e passado já. Enfim, aquela questão de ficar olhando o home broker de tempo em tempo e numa fissura, cara, o meu filho não está perfumando bem, eu vou vender e vou comprar outro. Comprar porque, imagina, são 11 FIIs, mas no começo eu acho que comprei só 4. E um deles, eu mesmo sabendo que não podia fazer, eu fui lá e comprei só porque ele tinha um dividend yield alto. Assim, são coisas que eu sei que, cara, eu já fiz isso, eu não vou fazer isso de novo. Eu não olhei nada, nem relatório, nem nada. Eu só olhei o dividend yield. Eu falei, esse dividend yield é alto, eu vou nesse aí. Enfim, acho que todo mundo tem que passar por esses erros para aprender. Eu não acredito que não tenha um investidor que seja uma pessoa 100%. Deve ser muito difícil. Ninguém é 100% em nada e sem erro a gente não progride, né? É verdade. Não tem outro jeito. E aí esse que você escolheu pelo dividend yield, ele desvalorizou por algum motivo? Exato. E aí você vendeu? Já troquei. Eu acho que troquei só 2 fundos imobiliários até agora, e os 2 quase pelo mesmo motivo. Eu fiz uma métrica no início muito superficial e vinculada a dividend yield, não foi uma das melhores. Mas não caí nesse que passou agora, o XPCM, acho que é o nome, que caiu mais de 50%. Sim. Esse aí eu não estava nesse aí, coitado de quem estava. Então, os erros anteriores já se pagaram, né, pela experiência de não entrar num outro em situação parecida, né? Exato. Muito bom, muito bom. Não parece, mas a gente já falou mais do que 30 minutos aqui. Caramba, não acredito. Papo muito bom. E quem assistiu também está com essa mesma sensação de, mas já vai acabar? Sim, infelizmente já vai acabar. Mas, mais uma vez, muito obrigado pela sua disposição. E eu sei que é sempre corrido, mas quando começar o campeonato, quando estiver por São Paulo, vê se a gente consegue coordenar uma vinda aqui. Porque daí, primeiro, eu quero te conhecer pessoalmente. E também a gente bater esse papo. Você já vai ter mais alguns meses de experiência, mais coisa para contar. Verdade. E contar como foi a repercussão disso aqui no vestiário, no mundo do vôlei. Tem muitos amigos pelo Brasil inteiro, né? Quando vai trocando de clube e vai deixando amigos, né? Verdade. Não, foi um prazer aqui participar e trocar um pouquinho da minha vivência e, enfim, tu é um cara que é exemplo aí e eu ainda tenho muito que aprender contigo também. E aí não podemos deixar de lembrar que o Baroni foi um cara fundamental aí para você começar a investir, né? Foi, também foi. O Baroni é o cara, é o Google dos fundos imobiliários. É o Google dos fundos imobiliários. Muito bom, que é muito sucesso para você como atleta, mais sucesso ainda, como investidor, muito sucesso. Vai ter umas cabeçadas para dar, mas é assim mesmo na vida. Obrigado por essa oportunidade e quando estiver em São Paulo eu vou reforçar. Vem aqui para a gente bater mais um papo presencialmente, viu? Valeu, tamo junto. Eu que agradeço aí. Valeu, grande abraço, obrigado. E para você que assistiu, gostou? Então, começa a se ligar. Eu sei que muitos que assistiram conhecem o Matheus e assistem o voleibol. E quem não conhecia, começa a se ligar no voleibol. E quando estiver vendo ele lá, dando pancada ou dando bloqueio, fala, esse cara é igual a mim, ele investe em fundo imobiliário tanto quanto eu. Legal, um grande abraço para você. Até a próxima sexta-feira, até o próximo programa. Muito obrigado.